Estou convidando você para abrir este vídeo. Não saia dele, fique até o final, para que a palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus possam ser úteis para você e para todos nós. Eu quero falar neste vídeo sobre dois homens insensatos. Insensatez é a falta de bom senso, é a falta de juízo para lidar com o homem. Algumas pessoas têm oportunidades raras de serem bem-sucedidas e deixarem um legado de vitória, bons exemplos, mas entram por um caminho pessoal e acabam deixando uma história de atos negativos. E se fossem apenas algo que prejudicasse eles, já era ruim. Mas o pior é que prejudicam muito mais gente, outras pessoas e até nações. Esses dois homens, já quero dizer de antemão o nome deles e o registro da história deles está no primeiro livro dos Reis, no capítulo 11, 12, e alguns ali no contexto. O primeiro deles era Roboão, o sucessor direto do rei Salomão. E o outro homem era Jeroboão, um líder que trabalhou com o rei Salomão. Por causa da idolatria de Salomão, Deus disse que o reino dele não seria perpetuado. E ele dividiria o reino. Isso veio de Deus. Um profeta chamado Aias encontrou Jeroboão no caminho. E o profeta tirou a sua capa e rasgou em 12 pedaços. E entregou 10 para Jeroboão. Os nomes são bem parecidos. E disse que ele iria reinar sobre 10 tribos. E se ele fizesse as coisas no seu reinado, conforme a vontade de Deus, Deus abençoaria a sua descendência, seria perpetuado o seu reinado. Foi isso que aconteceu. Quando morreu o rei Salomão, Jeroboão estava no Egito, porque Salomão estava o perseguindo, queria matá-lo. Ele fugiu para o Egito. E por ocasião da morte de Salomão e da subida ao trono de Roboão, filho de Salomão, o povo de Israel todos chamaram Jeroboão do Egito para voltar. E se ajuntaram e foram falar com Roboão, filho de Salomão. Olha, o seu pai, que era Salomão, pôs uma carga muito pesada sobre o povo. Trabalhos forçados, muitos impostos. O povo sofreu no reinado de Salomão. Na construção do templo, na construção da cidade. Esse tipo de trabalho Salomão implementou no povo. E Jeroboão, na frente daquele povo, veio perguntar para Roboão,
sucessor do trono de Salomão. Como que você vai fazer? Você vai aliviar a carga do povo? Ou vai continuar pesando a sua mão sobre o povo? E Roboão, ele pediu um tempo e foi procurar seus consultores. Ele procurou os anciãos, os homens mais experientes que havia, e eles disseram para Roboão: olha, se você amenizar a carga do povo, o povo vai te seguir, você será bem sucedido. Mas ele não ficou satisfeito com o conselho dos mais velhos. Preste atenção. Ele foi procurar conselho com os mais novos, os jovens da sua idade, sem experiência alguma. E estes jovens disseram para Roboão: responde que você vai pesar mais a mão ainda. Que você não vai tirar peso nenhum, não. Você vai continuar. Vai ficar mais pesado ainda no seu reinado. Ele usou outras palavras, mas foi isso o significado. Então o povo, quando ouviu estas palavras de Roboão, filho de Salomão, se rebelou. E foi aí que as 10 tribos seguiram Jeroboão e se separaram. Fizeram de Jeroboão o rei das tribos do norte. Veja a insensatez de Roboão na adoção de conselhos levou a esta divisão. Embora Deus havia previsto que isto aconteceria por causa da idolatria de Salomão. Mas entra o fator homem aqui. Entra o fator insensatez. Mas não aconteceu de outra forma no Reino do Norte, não. Jeroboão se estabeleceu no Reino do Norte, na cidade de Samaria. Mas o que aconteceu com Jeroboão? O que passava na cabeça de Jeroboão? Ciúmes e medo. Alguém que é chamado por Deus, que tem a promessa de Deus para fazer algo, não precisa ter medo, não precisa ter ciúmes, o medo de perder. Mas Jeroboão, com medo de perder o povo, ele fez o seguinte: ele criou bezerros de ouro e colocou em cidades do norte. Qual era a ideia de Jeroboão? Se esse povo for para Jerusalém adorar lá no templo, eles acabarão virando a cabeça pelo lado de Roboão e acabarão abandonando o reino do norte. Jeroboão teve ciúmes, teve medo de perder. Ele estava inseguro e a sua insegurança levou-o à idolatria. Os dois reis do norte e do sul, diz a Bíblia que eles procederam de forma que foi mal aos olhos do Senhor. E os seus sucessores, na sequência de sucessores, de Roboão, reino do sul, e Jeroboão, reino do norte, vieram outros reis, sendo a maioria deles piores.
ainda alguns que fizeram algo de bom e que Deus aprovou. Mas a maioria, tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul, entraram numa fase de idolatria, feitiçaria, imoralidades, que foi preciso Deus levá-los para o cativeiro. Primeiro para o cativeiro assírio e a seguir para o cativeiro babilônico. Por que eu estou trazendo à memória de você cristão essa história de insensatez? Se Deus o chamou para ser líder em alguma situação, confia em Deus e faça as coisas segundo a vontade de Deus, que você será aprovado e não precisa ter medo que ninguém vai puxar o seu tapete. Nós temos líderes hoje nas igrejas que são medrosos, e por serem medrosos, criam situações para segurar as pessoas do seu lado, como fez Jeroboão. Roboão, por si, não estava nem aí. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo o que de pior existia naqueles tempos. Por isso, meus irmãos, eu deixo esta palavra com vocês. É preciso falar, é preciso ver a história. E nós precisamos nos comparar para ver de que forma estamos agindo. Com sabedoria ou com insensatez? Julgue você a si mesmo. E eu espero que Deus abençoe a sua vida e lhe dê sabedoria para gerir a obra de Deus. Fica com Deus. Um abraço em nome de Jesus.